Olá, caros amigos, professores, estamos aqui hoje para mais um ATPC da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Meu nome é Evaristo e sou PCNP de Tecnologia. Hoje, especificamente, tratarei de uma atividade, de uma série de atividades que estão no caderno do aluno, no terceiro bimestre, nono ano, para que possa trazer luz a algumas discussões dessas atividades. A PCNP Glorieta, em momento anterior, de maneira geral, falou sobre o Inova, trouxe contribuições sobre o projeto de vida e as eletivas, e eu focarei na tecnologia, especificamente neste caderno. O objetivo hoje é bem auxiliá-los a desenvolver estas atividades. Vamos caminhar então e olhar para a próximo slide desta apresentação. Essa apresentação é curta, não tem muitos slides, então eu falarei mais do que mostrarei telas. Bom, tecnologia. Nesse slide, falando sobre a tecnologia, eu quero chamar a atenção para dois itens importantes. Desenvolver seus próprios projetos, os alunos desenvolverem seus próprios projetos, e que estes sejam impulsionados pela necessidade real. O objetivo, então, de falar de tecnologia é a gente começar a trazer algumas ideias gerais, mas pensar que num futuro muito próximo o aluno possa ter seu próprio projeto, e esse projeto pode estar aí relacionado com o projeto de vida dele, e, e que ele tenha uma necessidade real, e que se essa necessidade for colocada em tela, o aluno possa ser impulsionado por essa necessidade até o objeto. E sendo assim, o próprio processo é o resultado. Então, muito embora chegue no final, ele não tenha uma solução mais adequada, o próprio processo é resultado. Então, a gente vai falar um pouco, eu vou dar um encaminhamento mais ou menos com essa perspectiva. Bem, então nós vamos falar aí das habilidades do terceiro bimestre. Aqui fala que é do oitavo e do nono ano, mas eu vou tratar especificamente aqui uma atividade do nono ano. Aqui está descrita a habilidade, né? A identificar a presença de programação em operações do cotidiano. Mas, além disso, além de identificar essa presença de programação, de algoritmos e etc., a gente vai trazer algumas coisas a mais. Então, eu estou partindo da atividade da página 46 do caderno do aluno, terceiro bimestre, nono ano. E o tema lá no caderno é Aprendendo a Programar. Bem, então vamos falar especificamente aqui da atividade 1 do caderno. A atividade 1 do caderno ela vem com o título Aprendendo a Programar. E o subtítulo é Conversão de números decimais em números binários. Bem, eu estou aqui com o caderno em mãos e ele apresenta essas imagens. Quero salientar então que no caderno aqui que está em minhas mãos, ele sugere que o aluno recorte 6 retângulos de papel sulfite de 5 por 8. Então, seriam esses 6 primeiros retângulos aqui, contando da direita para a esquerda, para desenvolver essa atividade. Então, é importante salientar o seguinte: antes de começar, já peça para o aluno providenciar 6 retângulos de, na medida aqui, 5 por 8 e fazer essa marcação. Tudo bem? Seria interessante, então, que você, professor, já tivesse também esses retângulos para o caso de você sentir alguma dificuldade em realizar essa atividade. Eu acredito que não, mas se eu estiver enganado, não há problema nenhum em você ter esses cartões já prontos. Então, são 6 cartões de 5 por 8 com esses números. Eu coloquei 2 cartões a mais em branco aqui, já vou explicar por quê. Então, essa é a primeira atividade de conversão de números decimais em números binários. Bem, é importante saber que essa sequência ela poderia chegar aqui até o 8º cartão.
que é o de 128 pontos. Ele não é apresentado aqui porque ficaria muito difícil de você identificar 128 pontos aqui e aqui 64. E também essa atividade lúdica é só para que o aluno comece a manusear o material concreto e entenda essa ideia. Depois ele fará isso já mentalmente. Então isso aqui é um apoio, é um material concreto que servirá de apoio. Bem, então é o seguinte, pessoal. O caderno apresenta esses 6 cartões que o aluno já deve ter em mãos. E as marcações que estão nos cartões são representados pelas quantidades. Nesse caso aqui, o primeiro cartão, a quantidade 1, o segundo cartão, a quantidade 2, e assim sucessivamente a gente vai dobrando, né? Ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e o próximo então seria 64 e 128, que nós não estamos trabalhando nessa atividade. O autor dessa atividade preferiu trabalhar somente com essa primeira parte aqui dos 6 cartões, sem problema, é só para que você saiba que, em tratando-se de números binários e a questão do bit e do byte, talvez em uma outra atividade seja solicitado que vá aqui até o 8º cartão, representando então a quantia de 128. Bem, uma outra maneira de olhar isso seria dizer que o primeiro cartão é 2 elevado a 0. Isso vai ajudar a entender mais para frente como você reorganizar o pensamento para entender essa atividade. 2 elevado à primeira, 2 elevado ao quadrado, a terceira, a quarta, quinta, sexta e sétima potência, assim sucessivamente. Então aqui você entende que pode ser escrito desta forma, como pode ser escrito dessa forma, que a base é 2. Né? Então são sempre o 0, a combinação entre 0 e 1. Bem, então, como eu disse, o autor preferiu dividir, usou só essa primeira parte, e nós vamos trabalhar então daqui em diante só com essa primeira parte, tudo bem? Na sequência da atividade, então, ele faz um esclarecimento, ele fala o seguinte, olha, você estará com esses cartões em mãos, deixa eu retirar agora a minha imagem daqui e já trazê-la para baixo novamente, onde a gente pode visualizar aí o símbolo da diretoria. Bem, então como que você fará essa leitura, como você instruirá o aluno a trabalhar com esse material? Aqui no caderno diz o seguinte, que sempre que o cartão estiver virado para cima, não importando a quantidade que esteja registrado aqui, sempre que o cartão estiver virado para cima, nós teremos o valor binário 1. E quando a carta estiver virada para baixo, verso, nós teremos o valor 0. Bem, vamos seguir então na atividade. Depois dessa apresentação breve, traz uma outra ideia. Então agora vamos para a atividade 1, especificamente, né, que ainda não começou. Nós fizemos ali a apresentação, e aí no caderno, agora vem falando desse exemplo aqui. Ó. Veja agora um exemplo de como o número decimal 5 é escrito na linguagem binária. Então o que o autor do caderno pretende esclarecer aqui? Que com esses cartões, estando lá na mesa do aluno, né, na sua mesa, os cartões estão aí virados para cima, 5 na linguagem binária. Como que você faria esta representação do número decimal 5 na linguagem binária? Primeiro, você precisaria começar a virar algumas cartas. E aqui ele fala o seguinte, o que o computador vê e o que você vê. Bem, então o que você vê, quando você fala do número decimal 5, é isso daqui. Mas o computador não vê isso daqui. Ele vai precisar ver uma representação a partir de números binários. E como seria essa representação para o computador? Bem, eu preciso começar a virar algumas cartas. E uma analogia interessante seria dizer que essas cartas são valores monetários, moedas, né? No qual você
necessitaria compor a quantidade 5. E com base nessas moedas, nesses valores monetários, como que você comporia a unidade 5? Bom, observando aqui os cartões e as quantidades que estão representadas no cartão, eu diria que você utilizaria esse cartão e esse, logo eles ficariam virados para cima. E os demais você viraria para baixo. Então eu já virei aqui o segundo cartão, vou virar esse, vou virar esse, vou virar esse. Virado os cartões, que não utilizarei, é um registro figural do valor 5. Mas agora eu preciso escrever os números binários. E como no slide anterior o autor disse que quando a carta está virada para cima, o valor é 1. Quando está virado para baixo é 0. Eu preciso fazer essa representação agora sempre nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Então ficaria aqui 1, aqui o 0, aqui 1, 0, 0 e 0. Então sempre nesse sentido. Eu tenho aqui a representação binária, que é o que ele apresenta aí no caderno, do número decimal 5. Tudo bem? Então essa é uma maneira de, usando um material concreto, o aluno começar a fazer essa representação binária. Existe uma outra maneira? Existe. E daqui a pouco nós falaremos sobre ela. Bem, então ele deu esse exemplo na atividade 1, aqui. E ainda na atividade 1, ele pede para o aluno responder a letra A, B, C e D, com os valores correspondentes de 2, 60, 31 e 8. Então ele vai fazer naquele mesmo procedimento, vai deixar as cartas viradas para cima, vai olhar no registro figural ali quais são os valores que compõem 2, 60, 31 e 8, vai manter essas cartas viradas para cima e as demais vai virar para baixo. Então ele, num segundo momento, faz o registro lá 1, 0 para as cartas viradas para cima 1, para as cartas viradas para baixo 0, e irá compondo o binário. Isso é interessante porque alguns autores mais ligados à matemática dizem que é importante o aluno fazer uma atividade partindo de um ponto para o outro, e depois a questão do isomorfismo, vir no sentido contrário e chegar no início. Então vamos olhar para essa atividade que o autor propõe aqui. Agora ele dá os números binários. Ele dá uma representação binária, né? Ele diz o seguinte, olha, com base nessa representação binária, vamos dizer, ou vamos apontar, né, vamos registrar o número correspondente a ela. Então ele coloca aqui essa sequência, aqui a sequência, e agora você precisa dizer o que é essa representação binária informa para o computador e o que nós veríamos se não fosse por essa representação. Como que nós veríamos essa representação? Bom, é importante então fazer lá o sentido inverso. Quando o valor é 0, a carta está virada para baixo e começando da direita para a esquerda. Então eu tenho a primeira carta virada para baixo, a segunda carta virada para cima, a terceira virada para baixo, a quarta virada para cima. Então estou aqui acompanhando os valores, né? E como os outros dois valores finais aqui também são 0, as cartas estão viradas para baixo. Bem, então a partir de uma representação binária e com as cartas na mão, eu fiz essa arrumação, né, essa configuração das cartas. E agora, olhando os valores registrados aqui, né, esses valores, eu consigo dizer qual é o número decimal correspondente a esta representação binária. Essa carta aqui eu tenho 8 pontos, nessa carta eu tenho 2. 2 mais 8, 10. Então, minha representação decimal dessa configuração binária é o número 10.